Aleluia. Como o tema é sobre barreiras, né? Eu vou ler Salmos 86, versículo 11. Senhor, derruba todas as barreiras que me impedem de me aproximar de ti. Quebra todas as correntes que me mantêm longe de ti. Une o meu coração ao teu nome. Oh, glória. Que nós possamos essa noite quebrar aquelas pequenas coisas, né? Eu não vejo muito não, porque hoje tem jogo, isso é uma barreira, né? Das pequenas coisas, que a gente possamos cada dia mais unir mais ao Senhor, porque Ele sim que transforma, quebra barreiras, muros, e é o Deus que Amém? Dê oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor mais uma vez. Buscar o céu, apenas mais uma vez. Se você quiser, eu quero ser. Aleluia!
mas abra a sua boca para clamar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos e nós colocamos a tua igreja na tua presença agora. Pai, aqui está a tua igreja de pé na tua presença para clamar ao Senhor nessa hora, dizendo: papai, quebra todas as barreiras da dificuldade, quebra cadeias, liberta, Pai, pessoas das prisões de Satanás, liberta do pecado, liberta do vício, liberta da
continuidade, né? Adorando o Senhor. Dízimos e a oferta, né? Quero que o irmão leia comigo em 2 Coríntios 9, 7. Está escrito assim: cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse versículo é um incentivo para nós, é um incentivo de ofertar a casa do Senhor com alegria, que a gente viemos ofertar, não apenas por ofertar, mas com propósito, porque aqui é uma semente plantada. Quando a gente ofertamos aqui na casa do Senhor, é uma semente. E quando a gente plantamos essa semente, a gente vai querer receber a colheita. Porque quando a gente planta algo, nós quer colher. Então, que semente você está plantando no reino de Deus? Porque semelhante ao que você plantar, é o que você vai colher. Então, o Senhor, Ele se alegra quando a gente ofertamos com alegria. Porque não é porque eu estou aqui falando, é porque você... no seu coração, é Deus que toca em você. Quando nós viemos aqui ofertar, não é porque é hora do ofertório, é hora do... Vou lá porque está falando, não. É tipo um amor a Deus, é gratidão, é generosidade verdadeira, né? Não é sobre valor, é a intenção do nosso coração. Porque o valor, Deus sabe a sua intenção, Deus sabe o que você pode ou não pode. Então é generosidade. Possamos ofertar e dizimar com alegria. Senhor, meu Deus, nesse momento, Pai, eu já te agradeço, Pai. Te agradeço pela vida de cada um nesta noite. Senhor, que eles venham, Pai, plantar uma semente, Pai, generosa, uma semente, Pai, não que seja só por plantar, mas uma semente, Pai, que eles venham colher um bom fruto. Porque onde eles estão plantando, Pai, é uma terra boa, é o teu reino, é a sua obra. Senhor, abençoa a vida de cada um. Cuida, Pai, de cada família, cuida de cada celeiro. Não deixe, Pai, de faltar nada.
sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Eu quero ouvir, antes da pregação, uma saudação pelo pastor Júlio. Amém, meu irmão? Vamos aplaudir ao Senhor e receber esse homem. Glória a Deus. Aleluia. Saudão da igreja, com a paz do Senhor, amém, meus queridos? Amém. Que bênção, irmãos. Toma nosso assento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Privilégio estar conhecendo mais um povo de Deus. Trabalha bem perto aqui, tá, irmãos? Nós somos ali de Louveira, mas eu trabalho bem perto aqui no Palmares. E não conhecia a igreja, mas já fiquei feliz de ver mais um povo alegre. Glória a Deus. Aleluia. O pastor falou algo aqui que já me chamou a atenção, porque parece que muitas vezes nós estamos de pé, de olhos abertos, e não estamos entendendo o que Deus está falando com a gente. Aleluia. Há uma passagem que vai dizer que Jesus estava dentro de um barco, e de repente os discípulos, que eram profissionais em pesca, ele vê agora o alto mar, o vento, querendo assolar a sua embarcação. Eles se desesperam. Eles estão agora atormentados por isso. Não sabem o que fazer. A primeira coisa que eu quero que vocês guardem dentro do seu coração, por mais adverso que seja a sua situação, não pule do barco. Eles ficaram ali atormentados, não tinha jeito. Mas eles foram saber que Jesus estava apenas dormindo. Há coisas que nós não podemos fazer, mas Jesus está dentro do barco conosco, irmãos. Mas o que chama a atenção, que eu quero que vocês entendam, que o pastor falou, é que os discípulos andavam, viam, estavam totalmente com Jesus. Só que o medo chegou para todos. Eles agora têm que simplesmente despertar o mestre. Fala: Jesus, não te importa isso aqui que vamos perecermos? Jesus, ele levanta e simplesmente aquieta o mar. Glória a Deus. Cala-te, Deus. Houve uma bonança sobre aquele lugar. Mas os mesmos discípulos que andaram com Jesus, ver todas as coisas de Jesus, vão olhar e dizer: quem é esse? Aleluia. Como você entrou aqui nessa noite? Ainda procurando saber quem é esse? Ou simplesmente convicto que este é Jesus Cristo, que pode acalmar a tempestade? Glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, se os seus olhos não conseguirem ver, olhe pelos olhos da fé, que Deus está fazendo o impossível por nós. Sabe qual que é a segunda passagem? Que eles acalmam, eles vão chegar até a cidade de Gadareno, aonde está simplesmente um lunático. Andavam pelado, vivia dentro de um cemitério. Não é assim, Luiz? Mas sabe quando Jesus aproxima, sabe que aquele demônio que está naquele rapaz vai falar: Jesus, filho de Davi, por que veio me atormentar? Olha que engraçado. Dentro do barco havia 12 discípulos que conheciam inteiramente Jesus, mas faz uma pergunta: quem é este? Um homem simplesmente do outro lado, endemoniado, vai dizer: Jesus, filho de Davi. Está vendo, irmãos? Eu só quero novamente dizer para os nossos corações nessa noite: quem é este nas nossas vidas? Aleluia. Nós temos que ter absoluta certeza que Jesus está conosco, ainda que o vento venha nos assolar. Ele está no controle de toda a situação. Assim, agradeço a vida da comunidade. Amém? Amém. Agora, não tem escapatória, né? É diácono Lídio.
Vamos receber esse servo de Deus aplaudido ao Senhor. A incumbência de ministrar a palavra a você. Eu quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus nessa noite pela oportunidade na qual o Senhor assim nos concedeu estarmos reunidos na sua presença para juntos louvarmos, engrandecermos, bendizermos e aprendermos desse Deus que é uma fonte inesgotável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é motivo de grande alegria estar junto dos irmãos, né? Quero desde já aqui agradecer ao pastor Cláudio Silva por nos confiar esse microfone. Quero também agradecer a vida do nosso irmão e companheiro, o pastor Emilson, que nos fez o convite. O pastor Emilson é uma bênção em nossas vidas, né? Temos convivido juntos ali. Eu louvo a Deus por ter conhecido esse homem de Deus, já com esse brilho, esse rosto, né? Deus moramos num lugar praticamente um do lado do outro, mas aprove a Deus não nos conhecermos quando ainda éramos perdição. Aprove a Deus nos conhecermos irmãos em Cristo Jesus. Isso é uma alegria, né? Eu alegro de estar junto de mim, a minha esposa, digníssima esposa, Helenice, na qual Deus me deu com tanto carinho. Foi através de oração, através de jejum, que Deus me concedeu essa varoa valorosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu trago aqui também a saudação do meu pastor Ney, né? De início ele disse que estaria aqui, né? Quando eu fui falar com ele parece que se alegrou mais do que a minha pessoa, que eu ia estar aqui nesta noite. Ele esqueceu que ele tinha agenda. Eu falei, meu irmão, eu esqueci que eu tinha agenda. Eu falei, pastor, fique em paz, vai ter mais oportunidades, né? Louvo a Deus de ter o meu amigo, companheiro, pastor Júlio, que tem sido de grande valia ali, ensinando o evangelho, né? O seu jeito simples, o seu jeito humilde, né? O seu jeito humilde. Eu louvo a Deus, porque hoje eu meditava dentro de mim. Às vezes nós conhecemos muitas pessoas, né? Mas amigos são poucos. E verdadeiro amigo é só Jesus, né? Eu louvo a Deus por esse amigo que Deus me apresentou. Louvo a Deus também pela presença do nosso irmão Diácono Bruno, né? Companheiro. Tive a oportunidade de congregar com ele na igreja de Diaconia. É uma bênção de Deus. Contou um testemunho uma vez. Eu não vou contar o testemunho aqui, mas eu creio que ele um dia vai contar, né? Até esse tempo atrás eu lembrei a ele desse testemunho que nos edificou muito, né? Nosso irmão também, Gilmácio Precisou sair, né? É uma alegria também vê-lo aqui, embora ele já precisou de sair, né? Meu irmão em Cristo Jesus, Diácono Gilmácio, né? Também congreguei junto com ele, já vem de uma longa data já trabalhando junto, então é uma alegria ver esses homens de Deus aqui, alegre de estar aqui nessa noite, né? E os irmãos não se espantem no que eu vou dizer não, mas irmãos, é o primeiro ministério que eu saio fora da minha igreja para ministrar. As portas abertas, né? Quando o Emilson veio falar comigo ali, o pastor Emilson veio falar comigo, eu por um momento ali, eu sou bem obediente, né? Eu obedeço muito o meu pastor, os meus pastores, meu pastor, a esposa dele, os meus líderes, né? Então eu aprendi que aquele que é submisso, ele é abençoado. Então eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus porque Ele me permitiu estar aqui nessa noite, né? Não sair sem a bênção dele, estou debaixo da bênção dele. Então, para mim é um motivo de grande alegria. Deus já falou comigo aqui nessa noite. Eu creio que Deus continuará falando, não por mim, mas porque a palavra é dele, né? O povo é dele, nós somos dele
e tudo é para Ele, né? Nós sabemos que de nós mesmos nós não temos nada, né, a oferecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o nosso Senhor e Salvador, a quem nos chamou, é fiel em nossas vidas, né? Eu tenho aprendido a isso a cada dia na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos abram sua Bíblia junto comigo no livro de Números. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O quarto livro do período Pentateuco, escrito pela maestria de Moisés, né? Narrado por Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler apenas um versículo. Números 23, o versículo também é o 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém, amada igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Sagrada Escritura diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero aqui, nessa oportunidade, bem resumidamente, trabalhar em cima dos 3 capítulos, né? Eu não vou ler tudo, porque se nós for ler tudo isso daqui, nós vamos ter que fazer uma vigília, né? Então, eu vou resumir em cima dos 3 capítulos de Números, mais precisamente o capítulo de número 22, o capítulo de número 23 e o capítulo de número 24, na qual fala do profeta Balaão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Balaão, do hebraico Bilã, né? Ele quer dizer devorador ou destruidor de uma nação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo, ele destaca a proteção divina, soberana, afirmando que nenhum trabalho de adivinhação tem poder contra aqueles que Deus abençoou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu já começo a aprender que aqui tem mais do que um escolhido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja não só se reúne por reunir, mas a igreja se reúne porque foi chamado por um que um dia pagou o preço na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso daqui não é meramente uma simples reunião. Isso daqui é algo que é dirigido através do Espírito Santo de Deus. Uma reunião em Cristo Jesus sem a presença do Espírito Santo de Deus, ela torna uma simples reunião. Mas o Senhor reuniu aqui nessa noite os escolhidos, os vencedores, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse versículo é uma declaração do triunfo da bênção divina sobre o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é imutável, Deus é soberano, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós começamos a aprender que Deus não depende da mão do homem para trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E estar reunido aqui nesta noite é uma alegria, porque nós mantemos a comunhão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que viemos aqui nesta noite, não viemos aqui por uma mera coincidência. Não viemos aqui porque nós não tínhamos nada para fazer, mas viemos aqui para adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, o louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu creio, irmãos, eu tenho por fé e eu tenho vivido isso. Aquele que se apresenta diante do Senhor, ele é abençoado. Ele é abençoado.
irmão. Não tem como Deus não nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós conhecemos um Deus que nos chamou, ainda que seja na diversidade das nossas vidas, porque nós somos seres humanos, nós somos fracos, cheios de fraquezas, mas o nosso Deus é grande, o nosso Deus é vencedor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso me faz lembrar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um irmão que eu tive a oportunidade de congregar comigo, por nome de Otávio. É um irmão já bem mais velho na fé, aqueles crentes bem rígido mesmo. E um dia ele disse a mim assim: irmão Luiz, ele tinha um pouco de intimidade comigo, ele falou assim: irmão Luiz, eu quero fazer uma pergunta para o irmão. Eu falei: pode perguntar, irmão Otávio. Irmão, eu vou fazer a pergunta e já vou responder, eu não vou deixar você responder. Qual o time que o irmão torce? E antes que eu respondesse, ele falou assim: eu vou te ensinar qual que é o time que eu e você temos que torcer. Leão da tribo de Judá. Senhor Jesus nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Ainda que nós não alcançamos conforme nós imaginamos, nós adquirimos experiência. Nós adquirimos experiência a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes nós fazemos do nosso jeito. Nós sabemos que do nosso jeito Deus não vai aprovar. Opa, eu não vou fazer de novo. Eu não vou fazer de novo. Eu não vou insistir nisso, porque Deus não vai aprovar. E Deus não aprova certas atitudes nossas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui dentro dessa pregação que Deus não aprovou a atitude desse profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque aquele que Deus chamou foi para propagar o teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela nos diz que aquele que tem amizade com o mundo, ele tem inimizade para com Deus. Aquele que tem amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Então eu prefiro ficar na promessa de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é alcançar o céu de glórias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que era um profeta no Antigo Testamento? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era um mediador e porta-voz. Mediador e porta-voz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem sabemos nós que os profetas se encerraram em João Batista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas diz isso no capítulo de número 16 e versículo 16. João Batista, o último profeta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu falo de porta-voz, eu trago para dentro da igreja, para dentro de cada um nessa noite. Nós não somos qualquer coisa, não, irmãos. Nós somos embaixadores do céu. Nós somos porta-voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu e você somos boca de Deus aqui nessa terra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Porta-voz chamado por Deus para comunicar mensagem divina ao povo de Israel. Aleluia. Povo escolhido, nação escolhida, nação eleita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E qual o papel e função do profeta? Eu já disse aqui, porta-voz de Deus, transmitir a palavra de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, para transmitir a palavra. Essa é a função do crente em Cristo Jesus, transmitir a palavra de Deus, mensageiro de arrependimento. Os profetas acusavam o povo de violar a aliança e clamavam a correção de conduta. Nós temos que fazer uma autoanálise a cada dia em nós e corrigir aquilo que não dá certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não nos quer de qualquer maneira. Deus não nos quer que nós nos apresentamos de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu lembro que esse amado irmão aqui abençoado, ele foi pregar lá no meu ministério, né? Ele foi pregar lá e foi uma bênção. E eu lembro muito bem o que ele disse: Deus requer de nós as primícias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não quer resto, não.
Deus não quer resto, não, é a primícia. Primeiro para Deus, porque quando eu coloco isso no meu coração, eu tenho que, por certeza, que Deus cuida de mim, Ele cuida da minha família, Ele cuida daqueles que estão ao meu redor, porque Deus é fiel e Ele não tira a sua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O papel do profeta, mensageiro de esperança e advertência, anunciavam consequências e juízo para a desobediência e esperança para o futuro, inclusive a vinda do Messias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O meu coração me alegra, meu coração se alegra muito quando eu leio o livro do profeta messiânico Isaías. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazendo ali, aquilo que nós sabemos, proclamando a vinda do Messias Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus ele vai voltar. Jesus esteve aqui, ele pisou aqui, ele foi embora, preparar a morada, foi o que ele disse. E ele disse aos seus discípulos, quando ele disse aos seus discípulos, eu e você estávamos juntos. Eu irei, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei o Espírito Consolador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito Santo que nos transforma. É o Espírito Santo que nos trouxe aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o Espírito Santo quem dirige a igreja. É o Espírito Santo que quer mudar a nossa conduta. É o Espírito Santo que quer trabalhar no nosso coração. É o Espírito Santo que quer tirar aquilo que não presta e colocar as coisas de Deus dentro do nosso coração. Então nós não estamos órfãos. Nós não estamos órfãos. Nós temos o amigo, o Espírito Santo, que trabalha em favor daqueles que o temem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ainda falando dos profetas, defensores da justiça social, protestavam contra a opressão aos pobres, órfãos e viúvas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, exigindo a prática da justiça. Eu amo dizer esse versículo aqui, na qual o profeta Abacuque diz, capítulo 2, versículo de número 4: e o justo viverá pela fé. Aleluia. E o justo viverá pela fé. Quando eu digo que o justo viverá pela fé, eu lembro de Abraão. Eu lembro do chamado de Abraão, que não andou sobre vista, mas andou pela fé. E esperar no Senhor é o melhor caminho. Ainda que nós não vemos, o Senhor tem o melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a passagem de Abraão nos ensina muito, irmãos. Nos ensina muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem sabemos nós que Deus fez a promessa para ele, e ele levou ali o seu sobrinho junto dele, Os irmãos sabem disso aí de cor salteado. E ali nós vemos ali, mais precisamente ali em Gênesis, se eu não me engano, começa ali no capítulo 12, que houve uma briga dos pastores, E Abraão, por esperar no chamado, ele foi adquirindo os frutos do Espírito. Você vê ele se apaziguar com o seu sobrinho. Ele não quis uma briga de família, ele não quis uma contenda de família. Pode escolher, porque ele tinha certeza que a promessa estava nele. A promessa não estava na vista de Ló, não estava ali na vista de Ló. Ló viu todas aquelas maravilhas. Mal ele sabia que ele foi para lá perto de Sodoma e Gomorra. Às vezes nós achamos que aquilo que enche os nossos olhos é o que Deus tem para nós, e nem sempre é, porque Deus não vê como o homem vê. Ainda esperar no Senhor com fé,
é o melhor caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos aqui dando continuidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os profetas tinham o papel de intercessores. Oravam a favor do povo, intercedendo junto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que ser intercessores. Nós temos que ser intercessores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O melhor caminho ainda é interceder, esperar o Deus Todo-Poderoso, porque se nós for falar de nós mesmos, nós espalhamos. Mas quando nós esperamos no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. As providências de Deus é as melhores para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Êxodo 32 e 34, Moisés pediu piedade, lembrando da aliança. Em Jeremias 6, 14 e 20, Jeremias orou por Judá, mesmo sendo rejeitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui eu tenho uma referência de Abraão, na qual eu estava dizendo que ainda era Abraão. Gênesis 18, do 22 ao 33, intercedeu por Sodoma e Gomorra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos sabem da história. Ele clamou por um justo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o nosso clamor, irmãos, ele abala os céus. Ele chega até o trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso clamor, ele tem valor. Às vezes nós achamos que Deus não está ouvindo, mas a Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo. Os seus ouvidos não estão agravados para que não ouça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor me ouve aqui nessa noite. O Senhor te ouve aí nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. E Amós, no capítulo de número 7, versículo do 2 ao 6, ele clama a Israel, nação escolhida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem foi Balaão? Baseado nos 3 capítulos de Números, 4º livro da Bíblia, escrito por Moisés durante a peregrinação do deserto, com datas entre 1445 a 1405 a.C. ou 1512 a 1473 a.C. A composição abrange o período final de 40 anos de jornada, finalizando pouco antes da entrada em Canaã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Significado de números, irmãos, simbólicos e espirituais, indo além da contagem, literal para transmitir concertos com perfeição, julgamento, provação ou totalidade divina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O capítulo de número 2 nos traz um aprendizado muito grande. Oh, aleluia! Glória a Deus. Fala da soberania de Deus. Nós vemos que o nosso Deus é soberano. O nosso Deus não se corrompe. Ainda que o homem venha se corromper, ainda que o homem venha se perder, ainda que o homem deixe as coisas dessa terra entrar no seu coração, Deus, ele não se corrompe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo, ele diz lá em Filipenses 3,14: prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. O nosso alvo é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso alvo é Cristo Jesus. Ainda que as adversidades desta terra, ainda que a dor, a fraqueza, as lutas, os dias difíceis, eles chegam até nós. O nosso alvo ainda continua sendo Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo destaca a determinação cristã de esquecer o passado. O homem velho ficou para trás, irmãos. Esqueçam o homem velho.
Viva o novo na sua vida, que é o chamado de Cristo. Focar no crescimento espiritual. Aleluia. E perseverar em direção à maturidade. Quando Paulo diz direção à maturidade, eu me lembro, se não me falha a memória, de Filipenses 4,13, quando Paulo disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Paulo está falando assim que Paulo adquiriu um amadurecimento espiritual. Paulo padeceu necessidade, ele soube a conviver com a necessidade, soube conviver com a bonança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo defendeu a sua fé algemado. Olha que alegria. Paulo disse assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque Paulo tinha certeza da sua salvação. Paulo tinha certeza das boas novas. Paulo tinha certeza de Cristo, que um dia foi pregado na cruz, feito maldito por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo nos ensina: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que a nossa confiança é Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a maturidade que Paulo está falando, que ele conseguiu através das adversidades da vida em Cristo Jesus, tendo plena convicção que Cristo é o alvo e a recompensa eterna é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O capítulo ainda de número 22, ele vem nos falar do perigo da cobiça. Temos que ter cuidado com o perigo da cobiça, porque a cobiça ela corrói o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha aqui que Paulo diz em 1 Timóteo 6:10: porque o amor ao dinheiro, ele está falando da cobiça, presta atenção, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Paulo não está dizendo que não é para nós ter dinheiro. O dinheiro ele é bom no bolso, no coração, ele é perigoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo ainda fala de ruína e perdição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A busca desenfreada, a busca desenfreada por riquezas funciona como uma cilada, é uma armadilha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que saber que Cristo tem que ser o centro de toda a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo tem que fazer parte de todo o nosso crescimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cristo tem que fazer parte de todos os sentidos, não só na vida espiritual, mas na vida material, na vida conjugal, na vida profissional, no nosso dia a dia. É Cristo quem tem que estar presente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E leva às concupiscências que afogam os homens na ruína e perdição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual é o remédio contra a cobiça, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha aqui, a gratidão, o contentamento. Nós temos que ser grato a Deus em tudo. Nós temos que nos contentar a Deus em tudo quanto o Senhor tem nos dado, por tudo quanto tem feito e por tanto, irmãos, porque nós não somos merecedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o trabalho inteligente, confiando na provisão divina em vez de desejar o que é do próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu o maior exemplo quando Ele fala com os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Cristo está falando do que Ele disse antes, do cuidado. Ele cuida das aves, Ele cuida dos animais, Ele cuida de todos. Imagine de nós.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está falando de reino. O Senhor Jesus está falando de doutrina que vem do alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está falando de praticar a justiça. Aquele que pratica a justiça, irmão, ele alcança as bênçãos do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. E ainda falando do capítulo de número 22. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Está falando ali da cegueira espiritual. Nos mostra que um animal, a jumenta, teve mais sensibilidade espiritual que o próprio profeta, alertando contra a insensatez. Irmãos, nós temos que estar ligados naquilo que Deus tem falado para conosco a cada dia. Deus ele fala ao amanhecer, do amanhecer ao deitar. Deus fala conosco através do trovão, através de uma tempestade e até mesmo através de uma simples brisa. É só nós darmos ouvidos e entender o que Deus está requerendo de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus precisou de abrir a boca daquela jumenta que apanhou 3 vezes daquele homem para falar para ele que o anjo não queria deixar ele passar lá e ele não ia passar também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus permite situações nas nossas vidas, porque muitas das vezes nós não damos ouvido àquilo que Deus está falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Olha o que Salomão disse aqui em Provérbios 27. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Deus usa a jumenta para falar com Balaão, provando que ele pode usar qualquer meio para cumprir a sua vontade. Não podemos deixar a cobiça interferir na obediência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia diz assim que é melhor obedecer do que sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Crente obediente, ele gera fruto. Crente tem que ser obediente em todo sentido da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu aprendi que eu tenho que ser obediente aos meus pastores. Eu tenho que ser obediente aos meus chefes na empresa. Eu tenho que ser obediente ao meu patrão. Eu tenho que ser obediente, irmãos. A obediência, ela traz fruto. Trabalha com gente desobediente para você ver só. É um tormento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E obreiro obediente, ele gera fruto na estação certa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos a cada dia manter a obediência no Senhor Jesus. Vamos correr. Capítulo de número 23 nos mostra a impossibilidade de amaldiçoar quem Deus abençoou. Deus já abençoou, o homem não vai interferir. Gálatas 3:13, Paulo diz que Cristo nos redimiu da maldição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você é abençoado, meu irmão. Você é abençoado, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Balaão abençoou Israel 3 vezes, ao invés de amaldiçoar. Conforme contratado por Balaque, vemos a fidelidade de Deus e a proteção sobre seu povo, afirmando que a feitiçaria não prevalece contra Israel. Timóteo 2:3, Paulo diz: se somos infiéis, ele permanece fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pois não pode negar-se a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a natureza de Deus. O rei Balaque, rei de Moabe, com medo, tenta usar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Em vez de maldição, Deus coloca bênção na boca de Balaão. Balaão declara que não pode amaldiçoar a quem Deus não condenou e exalta a numerosa população de Israel. Versículo 23:19. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Os irmãos que são bons de Bíblia aí. Balaão profetiza que Deus não é homem para que minta ou mudar de ideia, cumprindo sempre suas promessas.
A promessa que Deus te fez está de pé. No tempo certo ela chegará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Proteção divina, é dito que não há desgraça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Israel, Deus está com eles, e feitiçaria não tem efeito. Macumba não pega em crente, irmão. Feitiçaria não pega em crente, irmão. Mal olhado não pega em crente, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Basta nós estarmos alinhados com o nosso Rei e eterno Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O capítulo de número 24 ensina que a bênção de Deus sobre o seu povo é inabalável. A sua bênção, irmão, é a sua bênção. Deus não vai tirar de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o seu vizinho da direita não quer, porque o seu vizinho da esquerda não quer. Não é nada disso não. Se Deus determinou, no momento certo vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Impossibilitando que as maldições humanas prevaleçam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deuteronômio 23:5 diz: contudo o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus converteu a maldição em bênção, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Balaão, movido pelo Espírito, abençoa Israel 3 vezes, já foi dito aqui, destacando a proteção divina, a beleza e o futuro promissor do povo, além de profetizar a vinda do Messias como estrela de Jacó, que está lá em 24:17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os propósitos de Deus prevalecem sobre qualquer plano humano ou espiritual maligno. Balaque tentou comprar maldições, mas Balaão só conseguiu proferir bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Visão de futuro. Uma das mais famosas profecias messiânicas. Uma estrela procede de Jacó, e um cetro se levantará de Israel, apontando para Jesus, apontando para o Messias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus se revela como defensor de seu povo, transformando situações em perigo em vitória. A vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A prosperidade também, irmãos, nos acompanha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fidelidade ao que Deus diz. Balaão é forçado a declarar o que o Senhor diz, eu direi. Deus não muda. Deus é imutável. Deus é imutável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor Ele quer te abençoar. Não só hoje, mas todos os dias aqui nessa terra. Deus tem bênção. Deus tem bênção para você aqui. Não é porque o irmão está falando, não. Porque a palavra de Deus é quem nos diz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não estou aqui querendo ensinar, não, porque eu creio, eu tenho por fé naquilo que eu vou falar. A igreja é quem está na instrumentalidade do anjo da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas obedeça a voz do Senhor, igreja. Obedeça a voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alguém pagou o preço para estar aqui um dia. Não foi de qualquer maneira. Não foi de qualquer maneira. Eu vou abrir um trabalho. Nós sabemos que não é assim que funciona. É muito jejum. É muita oração. É muita confirmação de Deus. É boca no pó. É joelho no chão. É oração. É palavra. É oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim nós vamos prosseguir para o alvo. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Eu quero deixar aqui nessa noite, pelos olhos da minha fé, pastor Eduardo, esse trabalho vai crescer tanto. Esse trabalho vai crescer tanto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitos daqueles que falaram que esse trabalho não ia prosperar vão ficar de boca aberta. Deus de Israel é quem abriu esse trabalho aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse trabalho não é da mão do homem.
Esse trabalho não é da mão do diácono Luiz. Esse trabalho não é da mão do pastor Júlio. Esse trabalho não é da mão do pastor Emilson. Esse trabalho não é da mão do pastor Eduardo. Esse trabalho não é da mão do diácono Luiz. Mas esse trabalho é de quem pagou o preço lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vou encerrar aqui, irmãos, dizendo aqui: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 2 Pedro está escrito assim, presta atenção. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 ao 16. O apóstolo Pedro descreve Balaão, filho de Beor, como um falso profeta que abandonou o caminho. Abandonar o caminho não é atitude de crente, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Reto por amor ao dinheiro. As minhas necessidades, as suas necessidades, é Deus quem vai suprir. Pedro usa Balaão como exemplo de alguém que amou o salário da injustiça. Deus não ama a injustiça, já foi dito aqui nessa noite. E cuja loucura foi repreendido por uma jumenta que falou com voz humana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Balaão bateu 3 vezes nessa jumenta. Está lá no capítulo de número 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo enfatiza assim, preste atenção, sobre os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode abrir a sua Bíblia depois, aí ler. Eu não vou ler porque é muito extenso. Efésios 1, capítulo 3 ao 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos não se baseiam em méritos humanos. Não é mérito meu, não é mérito seu, mas no propósito e na graça de Deus, resultando em toda sorte de bênção espiritual. Eu louvo a Deus aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não tenho quase muito tempo, né? Mas eu queria aproveitar aqui um pouquinho de tempo que eu tenho aqui para dizer aos amados irmãos que esse que está falando aqui, ó, nessa noite, um dia ele viveu na praça comendo migalhas. E quando eu achei que, quando eu disse aqui aos amados irmãos que às vezes nós achamos que temos muitos amigos, nós temos muitos conhecidos. Verdadeiros amigos são poucos, né? Verdadeiros amigos. Eu vejo aqui a sinceridade do meu amigo pastor. E o dia que eu falei para ele que eu iria ministrar, ele falou: eu vou junto contigo. E ele cumpriu. Homem de palavra. Homem de palavra. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu pastor. Eu louvo a vida pela vida da sua família. O Senhor tem sido de bênção na nossa vida. E isso aconteceu no ano de 2003, mas voltando um pouquinho no ano de 2002, eu tinha um amigo que nós éramos separados. E esse amigo, um dia, ele chegou a mim assim e disse a mim assim: Luiz, eu estou com uma data de prisão, eu estou devendo, se fosse bem valores hoje, irmãos, acho que daria mais ou menos uns R$8.000 em pensão alimentícia atrasada. Mas ele era muito meu amigo, muito meu amigo mesmo. E ele foi lá na minha casa, trabalhava muito, eu tinha um emprego bom, eu não era cristão, eu não conhecia a palavra que está trabalhando dentro de mim, né? Eu costumo dizer assim, nas minhas ministrações, eu não falei hoje, mas eu vou falar. Eu gosto de pregar para mim. Eu falo para o Senhor, muda dentro de mim. Eu necessito que o Senhor muda dentro de mim. Troca meu coração, eu quero um coração de adorador. Tira de mim o ódio, tira de mim o rancor, tira de mim tudo aquilo que não presta, Senhor, porque eu quero te adorar em espírito e em verdade. Coração limpo, sem peso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor tem ouvido a minha oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse meu amigo, ele chegou e disse a mim assim: Luiz, eu vou ser preso. O órgão do juiz aí, mandado, e eu vou ser recolhido. Eu queria que você fizesse esse préstimo para mim. Quanto você deve? Eu devo tanto. Se fosse hoje, eu estaria mais ou menos por uns 8 mil. Eu falei: não, eu não preciso. Ele falou: faz um empréstimo no seu nome que eu pago. Eu falei: não precisa fazer empréstimo. Eu tenho esse dinheiro, eu te empresto. E eu emprestei esse dinheiro para ele. E no ano seguinte, eu entrei numa fase da minha vida que eu perdi meu trabalho.
esse amigo nunca me pagou, ele nunca me pagou, mas ele está perdoado no nome do Senhor Jesus, porque eu não carrego aquela mágoa. Né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que no ano de 2003 eu perdi a razão de viver. Eu perdi a razão de viver. Um homem que se sustentava do trabalho ali, do seu suor, comia do bom, do melhor, porque o meu salário era bom. Eu trabalhava na Casas Bahia, um lugar que todo mundo queria trabalhar. Eu tinha um cargo bom lá dentro, eu era conferente, eu ajudava na liderança, eu trabalhava junto com o meu supervisor. Quando ele não estava, eu liderava, ele tinha essa confiança em mim, então eu tinha um salário bom ali. E eu, num momento de descuido da minha vida, eu comecei a tomar cachaça nos andarinhos na praça. E eu precisava de ir no açougue pegar retalhos, aquelas coisinhas que sobravam lá que não presta para nada, que eles jogam fora aquilo lá para mim me alimentar. Eu não tenho vergonha de falar isso não. E esse meu amigo me encontrou lá na praça. E ele disse algo para mim que machucou muito meu coração naquela hora. Né? Luiz, você vai morrer na sarjeta. Um amigo que eu estendi a minha mão. Um amigo que eu abracei com tanto carinho. Ele me proferiu essas palavras: você vai morrer na sarjeta. Mais precisamente, no ano de 2005, o Senhor Jesus quebrou essa maldição. O que eu quero dizer para vocês? Eu carrego a mágoa do passado. Deixa Deus quebrar aquilo que está dentro. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que muitas vezes nós guardamos dentro do nosso coração nos atrapalha de nos apresentar até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, Ele perdoou lá na cruz do Calvário. Então que nós possamos nos apresentar de coração limpo ao Senhor Jesus. Que nós possamos apresentar o Senhor Jesus sem peso, consciência limpa. Ainda que somos no nosso dia a dia, às vezes vamos faltar uma necessidade. Deus, Ele é provedor de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peça ao Senhor nessa noite para purificar o seu coração. Tira a mágoa, tira a dor, tira o rancor, tira tudo aquilo que disse e não me disse. Tira tudo aquilo que te atrapalha. Não carrega essa bagagem, não. Essa bagagem nos atrapalha de nos chegar até o Senhor e receber as bênçãos celestiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E às vezes o Senhor Jesus, Ele só quer de nós que nós tenhamos um ato de fé, que nós tenhamos ali a coragem de chegar e falar: Senhor Jesus, tira isso aqui, porque o Senhor tirou esse aqui. Hoje eu lembrava desse meu amigo. Eu falo: eu tenho saudade desse meu amigo, faz mais de 20 anos que eu não vejo ele. Mais de 20 anos, eu tenho saudade de abraçar esse meu amigo. Quem sabe um dia eu encontro ele, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Aleluia. Com permissão do pastor Eduardo, eu queria fazer uma oração. Amém. Eu pedi que os irmãos se colocassem de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oremos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Altíssimo Deus, poderoso Pai. Eu quero te agradecer, meu Senhor, nesta noite. Aleluia. Por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu, ó Pai. Desde o início desse culto, ó Pai. Desde o dia que se iniciou. Eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus, que não de mim, ó Pai, não de mim porque eu sou pequenino, eu sou falho, eu sou cheio de fraqueza, eu necessito das tuas misericórdias, mas o teu povo tem ouvido a tua palavra aqui neste lugar, e a sua palavra, ó Pai querido, Pai amado, há de ser feita, porque a sua palavra não é qualquer palavra, a sua palavra, ó meu Deus, é alimento das nossas almas, a sua palavra, Senhor, é o refrigério das nossas almas. A sua palavra, Senhor, é quem nos cura. A sua palavra, Senhor, é quem nos conduz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu deixo aqui, Senhor, a minha gratidão a Ti, por cada irmão que se adentrou aqui nessa noite, ó Pai querido, Pai amado. E, Senhor, ao se encerrar esse culto, ó Pai, eu creio que o Senhor há de levar cada um debaixo da Tua paz, da Tua segurança, porque só o Senhor é Deus diante dos homens, ó Pai.
Obrigado, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, por cada irmão. Obrigado pela vida do pastor, ó Pai, desta casa de oração. Que esse trabalho venha crescer mais e mais a cada dia, Pai. Que almas venham se render a Ti, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. E que as almas possam dizer que só o Senhor é Deus, ó meu Pai. Eu te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Eu fico maravilhado com Deus. Glória a Deus. Eu fico diverso, maravilhado com Deus. Às vezes eu fico pasmo com as coisas que Deus faz. Amém. Porque o diácono Luiz chegou aqui e começou a falar. E o pastor Edilson sentou-se ali do meu lado e falei, pastor, eu acho que o diácono Luiz anda ouvindo as minhas orações de madrugada. Acho que ele anda ouvindo as coisas que eu ando dizendo por aí. Não é possível. Glória a Deus. Sabe o que é que acontece? Deus, ele insiste. Deus, ele insiste em chamar a atenção do seu povo. Aleluia. Obrigado. De madrugada, nós estamos orando. Eu venho sempre dizendo 7 dias de oração à meia-noite, mas na verdade eu oro todo dia à meia-noite. Quando eu digo 7 dias de oração à meia-noite, vai ser alguém desperta e vem orar comigo. Então isso é um hábito.
E ontem eu fiquei até 2 horas da manhã orando. Mas ontem eu estava orando e geralmente eu solto um pedacinho dessa oração lá, um áudio. Às vezes um áudio de 10 minutos. É o que é 10 minutos de oração para quem está orando de meia-noite a 2 da manhã? Eu não sei se os irmãos tinham escutado esses áudios. Assim como de manhã eu também faço, virou um hábito agora, um momento com Deus. Eu sempre fiz isso. Só que agora eu estou compartilhando esse momento com os irmãos. E na madrugada eu estava orando. E ontem a oração foi pela vida financeira dos irmãos. E Deus começou a me fazer falar, e eu não conseguia parar. Inclusive no áudio, quem ouviu, se você não ouviu, vai lá e ouvir. Tem uma parte do áudio que eu digo, rapaz, eu não estou conseguindo parar de orar. Eu vou encerrar o áudio, mas eu vou continuar orando. E no trecho daquele áudio, a minha fala é a seguinte: se contente com aquilo que Deus pôs na sua mão. Aleluia. Porque tem crente que não se contenta com o que Deus põe nas mãos dele. Se você escutar o meu áudio, está dizendo isso assim, desse mesmo jeito lá. Paulo ele disse em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Isso quer dizer, tenha contentamento em Deus. Ter contentamento em Deus é dizer, Senhor, se for R$1.000, é R$1.000. Não corra atrás de 2.000, porque os outros 1.000 o devorador vai comer. Se Deus te deu 5.000 de salário por mês, é 5.000, irmão. Não adianta você emprestar dinheiro a juro, correr para vender coisa. Não adianta. Se Deus te deu 5, é 5. Ou seja, tenha contentamento nas coisas que Deus te dá. Tenha contentamento nas coisas que Deus faz por você, nas bênçãos que Ele disponibiliza para você. Porque às vezes você corre de um lado para o outro, feito um louco, tentando fazer algo além daquilo que Deus determinou para a sua vida. E aí você nem vive o bom do mundo material e nem vive o bom do mundo espiritual. Tem gente nessa igreja aqui que não tem tempo para Deus. E Deus tem me incomodado com isso nas minhas orações de madrugada. Despertamento. Pastor Júlio falou aqui. No barco os discípulos estavam com Jesus e perguntaram: quem é este? Aleluia, Jesus. O demônio lá na cidade dos Gerasenos, quando Jesus desce do barco, já o reconhece como Senhor. Às vezes você precisa deixar tempo para Jesus. Ainda hoje eu disse a uma pessoa assim: pastor, quando o senhor fizer um momento com Deus, mande um áudio mais curto. Eu disse: vem cá, eu faço um momento com Deus e mando um áudio de 10 minutos. Irmão, se você não tiver 10 minutos do seu tempo para fazer um momento com o seu Deus, você está perdido. Você está perdido. Porque o Salmo 1 diz que o homem que se deleita no Senhor, medita na sua lei, de dia e de noite. Você não tem 10 minutos? O homem que se deleita no Senhor, medita de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. A sua folha nunca cai, a sua árvore nunca murcha. Pasme, na primavera a árvore está vindo do inverno. No inverno a árvore fica feia, perde fruto, perde o brilho, parece que está inerte, sem vida. Quando vem a primavera ela renasce. Mas a árvore que está plantada junto ao ribeiro, a Bíblia diz que a sua folha não cai, ela dá o seu fruto no tempo determinado por Deus. Aleluia, Jesus. O que você tem que fazer é semear, e no tempo certo o Senhor vai dizer: vai lá na árvore que o fruto está lá para você colher. Glória a Deus, aleluia. Domingo, próximo domingo, eu estou aqui pela manhã às 9 horas. Temos culto, família e projeto de Deus. Eu já estou divulgando a mensagem que a gente vai pregar. Glória a Deus.
Deus já colocou no meu coração. Eu estou orando e trabalhando, orando e trabalhando. E domingo nós vamos falar aqui. Não apenas falar, mas em nome de Jesus, nós vamos quebrar aqui maldições hereditárias. Amém. Glória a Deus. Convida o povo, traga o povo. Desperte. Porque o Senhor insiste em chamar a sua atenção. Aleluia, Jesus. Se você não ouviu a minha oração de madrugada, você ouviu o Diácono Luiz falar aqui hoje. Amém. Porque o Senhor insiste. Agora, sabe por que ele insiste? Bem simples. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Sabe por que ele insiste? Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Aleluia. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. Até o céu vai descer. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso Ele que Ele me ama. 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 Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos estar agora orando. Sábado 15h30. Sábado 15h30. Estaremos aqui, pastor Edilson e companhia. Amém. Sábado começa o trabalho dessa igreja nesse bairro aqui. O trabalho da gente não começou até hoje, não. Começa sábado. Aleluia. Amém? Evangelismo. Glória a Deus. Bater na porta do povo. Despertar quem está dormindo. E fazer igual fizeram com o Diácono Luiz naquela praça. Ei, Jesus te ama. Olha aqui dando glória. Igual fez com você. Olha você aqui dando glória. Então, se você quer transmitir aos outros aquilo que Deus te deu, de graça dá, e de graça recebesse. Glória a Deus. Tem um pedido de oração aqui pelo sobrinho, né? Sobrinha. Tem uma letra aqui em hebraico que eu não consigo ler. Não consigo ler. Então, sobrinha, como é o nome? Tânia. Vânia. Está aqui escrito Tânia. Vânia. Vamos sair em oração. Está com problema aí de pressão, está no hospital. Pressão não é nada para Jesus. Aleluia. E o Jesus que a gente serve, conhece, ressuscita a gente que morreu. Aleluia. Então, pressão não é nada para ele. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Meu Pai. E te dizemos obrigado, Senhor, Nosso Pai. pela palavra que nós ouvimos aqui, porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, nós te apresentamos agora a Vânia, que está no hospital, Senhor. Um problema de pressão, isso não é nada para o Senhor. Mas para nós que somos seres humanos, apenas uma ventania já abala a nossa estrutura. Então vai até a tua filha agora, Pai. Visita ela, acalma os nervos, controla essa pressão, Senhor, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, eu quero te agradecer por tudo. Te agradecer pelos teus filhos que chegaram aqui hoje. Te agradecer por esses homens de Deus que vieram nos apoiar aqui, pela vida do Diácono Luiz, pela vida do pastor Júlio, do Diácono Bruno, da esposa do Diácono Luiz,
Senhor. Que estejam outras vezes aqui conosco, cultuando, adorando ao Senhor e trazendo também a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos em paz a nossos lares, nos dá uma noite tranquila na tua presença. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces e santas consolações do Espírito Santo sejam com você agora e para sempre. Todos dizem Amém. Glória a Deus. amém? Amém. Glória. Bênção deles aqui. Vou desligar o mensagem.